Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo ensina a Santa Igreja Católica, a Eucaristia pode ser considerada sob dois aspectos: como sacrifício e como sacramento. É sacrifício enquanto o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo são oferecidos ao Pai pelas mãos do sacerdote. É sacramento enquanto alimento de nossas almas. E nesse sentido sacramental, a Eucaristia é um banquete, uma refeição na qual nos alimentamos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este banquete não é um banquete qualquer, mas um banquete, sobretudo, nupcial, ou seja, uma festa de casamento, de núpcias, na qual o Divino Esposo vem se unir à alma de um fiel católico, que é a sua esposa. O banquete eucarístico é, portanto, um banquete nupcial. É este o sentido do Evangelho de hoje. Um rei fez um grande banquete para celebrar o casamento de seu filho. Quando Jesus morreu por nós na cruz e quando de sua ressurreição, nossas almas foram novamente unidas a Deus. A graça foi derramada em nossas almas pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua morte, nossas almas encontraram a vida. Eis aqui a verdadeira tradição doutrinária católica, sintetizada em apenas uma frase: nós podemos começar a viver aqui e agora a vida eterna com Deus, a união definitiva entre nossas almas e Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota de seu precioso sangue no altar da cruz para que nossas almas pudessem serem unidas a Deus, não somente depois da morte, mas aqui e agora. E Deus nunca nos abandonou. Para que esta união fosse possível aqui e agora, nesta vida, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, para ser não somente sacrifício, mas banquete nupcial, no qual Ele, Divino Esposo, vem desposar nossas almas e gerar em nós os frutos da união com Ele mesmo. Esta união com Cristo, Divino Esposo, na Eucaristia é tão íntima, tão profunda, que é impossível conceber uma união mais perfeita nesta terra. Só pode ser superada pela união beatífica com Deus lá no céu, quando nós veremos Deus face a face. Meus queridos filhos, é uma questão de fé. É grande este mistério, mas a fé é uma vida e precisamos vivê-la para dar verdadeiro e pleno sentido à nossa vida terrestre. Nós acreditamos realmente que é possível viver aqui e agora a vida eterna que nosso Senhor nos alcançou na cruz? Acreditamos verdadeiramente que pela recepção da Sagrada Eucaristia nós recebemos e nos unimos a nosso Senhor Jesus Cristo? Esta é a união mais importante das nossas vidas. Acreditamos realmente que nossa morte não será simplesmente uma vida que acaba, mas uma vida que é transformada, na qual se vive uma união perfeita com Deus, que nós já começamos aqui nesta terra. Nós queremos realmente viver com Deus, sem nunca mais perdê-lo, e começar aqui agora a vida eterna. Não há nenhuma semelhança, nem analogia humana que possa dar-nos ideia do que significa esta união da alma com o seu Divino Esposo por meio da Eucaristia, a não ser uma que nos apresenta nosso Senhor no Evangelho de hoje. A Eucaristia é o banquete de núpcias entre Ele e nós. E o que é uma núpcia, senão a festa que se dá pela alegria de ver duas pessoas unidas?
Ninguém faz festa quando um casal se separa, mas todos se alegram na união de um homem e de uma mulher, dispostos a gerar uma nova vida dentro da família. A Eucaristia é o banquete nupcial da alegria de ver nosso Senhor Jesus Cristo unido à nossa alma, para formar e manter em nós a vida nova que Ele trouxe. Para um casamento, nós vamos bem vestidos, com roupas bonitas, limpas e arrumadas. Para o banquete eucarístico, se vem bem vestido, com roupas bonitas, limpas e arrumadas. Lembremos-nos da frase do Evangelho de hoje: amigo, como entrastes aqui no banquete nupcial sem ter as roupas de casamento? O Rei, Deus Pai, mandou fazer um banquete, a Eucaristia, para celebrar a união entre seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a esposa dele, a nossa alma. E aqueles que vieram para este banquete, sem a veste nupcial, sem a graça de Deus, o Pai manda amarrar e lançar no fogo eterno, onde há choro e ranger de dentes. Palavras duras, mas cheias de sentido. Qual é a roupa com a qual devemos nos vestir para participar do banquete eucarístico e receber a vítima do fruto do sacrifício da Santa Missa? Esta roupa pode e deve ser considerada sobre dois aspectos. A primeira, e menos importante, é a modéstia exterior. A segunda é a veste do novo homem, recebida no dia do nosso batismo, e é a veste mais importante. Para comungar, é preciso estar modestamente vestido. As roupas para comungar podem ser muito pobres, bem simples, contanto que se esteja decente e suficientemente limpo. Ninguém deve comungar com roupas sujas, com o rosto sujo, ou em condições de falta de trato de higiene. Ainda que um mendigo ou alguém em condições miseráveis pudesse receber a Sagrada Comunhão em privado, para manter diante dos olhos dos fiéis a necessidade de se cuidar da maneira com a qual nos apresentamos à Santa Mesa da Comunhão, com uma certa dignidade exterior, e mais uma vez, simples, mas digna. Devemos comungar com vestes modestas. Os homens não devem usar chapéus, bonés, nem na igreja e muito menos na comunhão. Também não devem estar vestidos de regatas e bermudas ou com roupas rasgadas. Um parêntese, também não convém aos homens o porte de cabelo comprido. As mulheres devem cobrir seus corpos com modéstia, sem roupas coladas e cobrindo os ombros, pernas e peitos. Todo o resto seria indecoroso e indigno para se receber a Santa Comunhão. Mas a roupa exterior não é a mais importante. Revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e na santidade verdadeira e autêntica, diz São Paulo na epístola de hoje. Meus filhos, nós fomos batizados, recebemos uma vida nova, e inclusive no dia do nosso batismo o Padre nos entregou uma roupa branca, uma veste nova que simboliza a pureza da nossa alma diante desta vida nova que nós recebemos pelas águas do batismo. E nós devemos guardar nossa veste de batismo, ou seja, a vida nova que nós recebemos do dia do nosso batismo, intacta e sempre presente diante de nossos olhos. O mais importante é que venhamos à Santa Comunhão com a veste nupcial que realmente importa aos olhos de Deus. A alma limpa, ou seja, sem os pecados graves, a alma cuidada, preparada para comungar, ou seja, que fez orações para se preparar e receber seu divino esposo, a alma bonita, ou seja, que vive de, para e pela Eucaristia. Que todo o nosso dia seja regrado para este momento onde eu receberei nosso Senhor Jesus Cristo, que eu viva deste momento onde eu receberei nosso Senhor Jesus Cristo, que eu viva para este momento, para recebê-lo.
A Eucaristia é o centro da vida da Igreja. Se nos esforçamos para viver as virtudes, é para melhor comungar. Se nos esforçamos para permanecer na graça de Deus, é para melhor comungar. E é por que é que nós comungamos? Para nos unirmos a Deus. Meus filhos, vivamos unidos a Deus, que isto é tudo que importa. A Eucaristia é a antecipação do céu. Nos unimos a Ele aqui e agora. Somos homens mortos pelo batismo, mortos para este mundo sujo. Vivamos vivos e vestidos de vida nova. No dia de ontem, 10 de outubro, a Santa Igreja beatificou o jovem italiano Carlo Acutis. Carlo nasceu numa família mundana e indiferente a Deus. Entretanto, Deus se serviu dele para mostrar que o que mais importa nesta vida é viver a vida de união com Deus por meio da Eucaristia. Quando ele tinha 7 anos, foi pedir ao bispo autorização para começar a comungar, ainda que seus pais nem se importassem com isso. Recebida a autorização, passou a comungar todos os dias. Meus caros, eu disse bem, todos os dias desde que ele tinha 7 anos. Carlo visitava o Santíssimo Sacramento todos os dias. E eu disse bem, todos os dias. Carlo fazia ação de graças antes ou depois da missa, todos os dias. E eu disse bem, todos os dias. Carlo converteu um amigo hindu, pregando a ele sobre a Eucaristia e a beleza de se viver unido a Deus por este sacramento. Meus caros, a regra de santidade é a mesma, ontem, hoje e sempre será. E Carlos Acutis é a prova viva e hoje bem viva no céu. A nossa santidade depende do nosso amor e frequência à Santíssima Eucaristia. O Beato Carlo amou muito, vivendo pouco. Morreu com 15 anos de uma doença terrível, oferecendo sua vida, doença e morte pelo Papa Bento XVI. Se o Papa Bento XVI pôde nos trazer para tão perto da Eucaristia em seu pontificado, como há muito tempo os fiéis já não estavam, foi certamente também pelos méritos deste jovem apóstolo da Eucaristia, que de vida terrestre tinha apenas 15 anos, mas no caminho de santidade encontra-se entre os mais velhos. Meus amigos, quantas vezes por semana, fora da missa, visitamos o sacrário? Muitos dizem reclamando dos padres por aí: olha que padre sem fé celebra tão mal a Santa Missa, olha quantos abusos litúrgicos. E portanto, meus amigos, nosso Senhor Jesus Cristo continua abandonado nos sacrários, por mim e por ti, que preguiçosos, indiferentes e sem fé não o visitamos. Peçamos a intercessão do Beato Carlo Acutis, para que aprendamos que a Eucaristia é a união que nos une ao Divino Esposo, é a união que nos faz viver aqui um pouco daquilo que será o nosso céu. Por isso, a Eucaristia é, como dizia o Beato Carlo, a autoestrada que nos conduzirá ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.